noite a todos. Pessoal, eu sei que é começo de semana ainda, que está frio, por isso a gente está todo mundo assim encolhidinho. Então eu vou dar uma outra chance para vocês, porque essa foi muito fraquinha, tá bom? Boa noite a todos. Agora sim, bem melhor. Pessoal, para mim é uma alegria e uma satisfação imensa poder retornar ao caminho do Evangelho. Nós que somos assim trabalhadores tão pequenos dessa gigantesca seara, que é a seara do trabalho espírita, nos sentimos um tanto quanto comovidos, alegres, felizes, quando somos convidados a regressar em uma casa espírita. E eu preciso confessar a vocês, gente, antes da gente introduzir o nosso tema, de começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, que após ser recebido de forma tão carinhosa pelo seu Osíris e sentar aqui nessa cadeira, eu me pus a fazer algumas reflexões e algumas ideias vieram. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu tive a nítida sensação de que quando eu estava adentrando essa casa, eu adentrava um jardim de flores já maduras, já com 2 décadas, que é a idade dessa casa, mas flores que as nossas mãos não plantaram, flores essas que as nossas mãos não puderam cultivar, mas flores que hoje as nossas mãos podem estar colhendo. Não graças ao nosso trabalho, não graças ao nosso labor, não graças ao nosso manuseio, mas sim graças ao trabalho dos inúmeros voluntários que passaram e que estão nessa casa. Sobretudo aqueles anônimos, que diariamente são os responsáveis por manter acesa a chama aquecida do Consolador prometido dentro do coração de cada um de nós, que são os responsáveis por, pelo menos aqui, nesta casa, tremular uma bandeira alta sobre um mastro portentoso, que é o mastro do Espiritismo, e nessa bandeira tremula em letras garrafais o seu lema, que é amor, Cristo e caridade. Então, é uma alegria, porque eu fico às vezes a imaginar, toda vez que eu adentro numa casa espírita, quantas pessoas já não adentraram por aquelas portas? Quantos corações já não foram consolados por essa casa? Quantos espíritos já não foram esclarecidos? Quantos aqui entraram meio cabisbaixos, aflitos, amargurados e não saíram pelas mesmas portas que entraram, mais altivos, mais confortados e mais esperançosos? Quantos que aqui se vinculam no trabalho de benemerência do bem não encontraram um novo valor para suas vidas, abraçando um novo trabalho que fale ao coração? Então é sempre uma alegria regressar. E eu preciso confessar a vocês que, embora tenham me apresentado como palestrante, eu não vim aqui hoje fazer uma palestra. Não é o meu intuito. Nós viemos aqui ter uma conversa amiga. A respeito do Espiritismo, evidente que sim. Mas uma conversa amiga a respeito das lições imperecíveis de um grande mestre chamado Jesus. É esse o nosso intuito. Toda vez que nós subimos ao púlpito de uma casa, porque não nos sentimos à vontade de falar em nome da doutrina dos Espíritos, mas nos sentimos muito à vontade de compartilhar com vocês o pouco que nós já ouvimos, que nós já vimos, já vivenciamos. E esta noite nós viemos aqui para compartilhar histórias e compartilhar um pouco de conhecimento, por que não? E para introduzir o nosso tema,
E nós vamos hoje aqui falar dos filtros amorosos do educador celeste, de um pedagogo divino chamado Jesus. Eu estava imaginando aqui antes o que falar, como começar, o que dizer. E eu me lembrei que certa feita, no Centro Espírita da Prece, em Uberaba, onde morava e trabalhava um verdadeiro apóstolo da fé, chamado Chico Xavier. Um grupo de trabalhadores que estavam junto dele, fazendo um intercâmbio com o seu mentor espiritual, Emmanuel, indagaram para Chico, para que Emmanuel pudesse responder. Olhem a pergunta que fizeram. Deus fala conosco? Ele interfere nas nossas vidas? E a resposta de Emmanuel, através dos lábios doces e calmos de Chico, foi: Deus fala para nós. Toda vez que uma emoção invade a nossa alma e aquece os nossos corações, e interfere e age nas nossas vidas, através das pessoas e das circunstâncias que passam por nós. Através das pessoas e das circunstâncias que passam por nós. Então eu costumo dizer assim, gente, e aprendi com um amigo mineiro meu, que eu não sei de nada, mas que eu desconfio de muita coisa. E eu desconfio que se a definição de Emmanuel estiver correta, Deus bateu na porta de casa há algum tempo atrás. Porque ao assistir uma história verídica pela televisão, eu fui acometido de uma emoção e de uma comoção tão profunda que eu me lembro detalhadamente dos sentimentos, minuto a minuto, que se passaram durante e após essa história que eu vou narrar aqui para vocês, porque ela vai ser o pano de fundo da nossa conversa. E ela é bonita, e ela me comove ainda mais, porque ela passou em horário nobre, na emissora de maior audiência do nosso país. Talvez aquilo que os espíritos asseveraram na codificação esteja acontecendo, que o bem devagarzinho está deixando de ser tímido, e quando isso ocorrer, ele vai preponderar sobre o mal, que ainda é audacioso e barulhento. Ainda. E só para vocês entenderem assim, o contexto, o making off dessa história lá em casa, quando eu vi ela, eu estava do lado da minha esposa e do meu amado Davi, do meu filhinho de 3 anos de idade. E eu comecei a chorar assim copiosamente. O Davi olhou para mim meio assustado e disse assim: papai, você está doendo, papai? Ele via as minhas lágrimas, né? Eu falei: não, filho, é que o papai viu uma história tão bonita. E eu vi que ele não entendeu, que aquilo não ressonou dentro dele, a minha explicação. Então ele voltou a me inquirir: mas papai, você está doendo, pai? Aí eu falei: não, filho, não, é que caiu um cisco no olho do papai. Eu queria continuar naquele magnetismo que me circundava. Então ele olhou para minha esposa, que àquela altura também estava chorando mais do que eu, e perguntou assim: papai, o mesmo cisco que caiu no olho da mamãe, papai? E eu disse para ele assim: ah, meu filho, há de ser o mesmo cisco que caiu no olho da mamãe. Porque essa história que nós vamos utilizar, a primeira parte para falar desses filtros amorosos de Jesus, ela possui 2 personagens. 2 personagens. O primeiro personagem, ou a primeira personagem, é uma mulher. Uma mulher chamada Tatiane. Tatiane é uma mulher como qualquer outra, como vocês. Uma mulher de meia idade, muito bem casada,
E fruto deste amor, do seu casamento, nasceu um filho que possui a idade do meu Davi, 3 anos de idade. Ela tem um sorriso generoso e um coração que mal cabe naquele peito. E vocês vão entender o porquê. Uma mulher como qualquer outra, inclusive nas suas dificuldades. Porque a dificuldade de Tatiane, lembrem-se, a vida inteira foi lutar contra a balança. Tatiane tenta, por muitos anos, perder os sobrepesos, os quilinhos a mais que ela possui. Este é o resumo da nossa primeira personagem, Tatiane. O nosso segundo personagem é um menino de sorriso gostoso, de jeito fagueiro, brincalhão, chamado João Vitor. João Vitor é uma criança alegre, como qualquer outra, como o meu filho, talvez como os filhos, como os netos de vocês. Ele foi criado e é criado pela avó materna, porque a mãe o teve muito nova, e o pai abandonou a ele e a mãe quando ele nasceu, e a mãe delegou esta função materna àquela avó, que não precisa falar, para nós entendermos através do seu olhar que ela muito ama. Então João Vitor é uma criança como qualquer outra, se não fosse por uma circunstância. A primeira palavra que João Vitor aprendeu a falar não foi mamãe, não foi vovó, ou como o meu Davi, não foi mamá. A primeira palavra que João Vitor aprendeu a pronunciar foi força. Estranho, né? Talvez. Mas talvez também precise muita força para lutar, desde os 2 anos de idade, contra um câncer de fígado que acomete João Vitor, que deixa a sua tez toda amarelada, que deixa amarelo inclusive o branco dos seus olhos, que o deixa inclusive sem cabelos. E aquela avó materna dioturnamente ora, se prostra em oração a Deus, pedindo a cura do seu neto. Eu jamais esqueço de Chico falando que as vós não imaginam a força que a oração delas tem, porque a oração de uma avó que muito ama é capaz de arrombar as portas do céu. Não são palavras minhas, são palavras do Chico. E vocês vão entender a força da oração dessa avó. Porque num acaso da vida, no templo religioso em que João Vitor e Tatiane frequentam, os 2 personagens da nossa história que nunca tinham se visto, pelo menos nesta vida física até então, certa feita eles se sentaram lado a lado. Para alguns podem ser a obra do acaso, mas para nós não. Lembra do que Chico falou? Deus age na nossa vida? Sim, através das pessoas e das circunstâncias que passam por nós. Então eu não tenho dúvida que naquele momento, Deus, a providência divina, estava agindo na vida, não apenas de Tatiane, mas também na vida de João Vitor. Tatiane olha para João Vitor, que está sentado ao lado da sua avó, vê aquela criança da idade do seu filho e se toma de profunda compaixão por vê-la toda amareladinha, sem cabelos, com o corpo tenro, já quase desfalecida. Profunda compaixão. E a compaixão, gente, não deve ser um sentimento de pesar que, como uma âncora, nos leva para baixo. A compaixão deve ser como uma mola que ela comprime rápido, mas que nos impulsiona. Porque é sobre esse sentimento de compaixão que deve ser estabelecida um sentimento de solidariedade na ação, na exemplificação
E foi o que Tatiane fez. Se compadeceu, mas no momento seguinte quis saber um pouco mais sobre aquela criança. O porquê que ele estava assim. O que havia acontecido. E a avó narrou-lhe todo o caso. Disse que João Vitor há mais de um ano lutava arduamente contra aquele câncer de fígado, que já tentavam muitas vezes compatibilidade de um fígado, mas que era dificílimo. Quando conseguiram, através de uma tia, essa ficou grávida e não pôde doar o fígado. E o tempo de João Vitor se escoa rapidamente. E quanto mais o dia se passa, menor a chance que ele tenha um novo dia. O primeiro elemento dessa história, e eu quero que vocês se lembrem, gente, chama-se afeição nova. Afeição nova. Porque Tatiane vai fazer tudo o que ela vai fazer, graças a uma afeição nova que entrou na vida dela. A afeição de João Vitor. E como a compaixão tem que ser precedida de ação, ela resolve perguntar para a avó de João Vitor: mas se eu for compatível? E a avó sorriu para ela e disse: Tatiane, a chance de um estranho ser compatível é menor do que qualquer uma de nós ganhar na Mega Sena da virada ainda. Da virada. Mas, gente, certamente eu aprendi isso com Tatiane. Tentar não significa conseguir. Mas quem conseguiu qualquer coisa na vida antes, tentou. Foi o que Tatiane fez. Ela tentou. E sem saber que era impossível essa compatibilidade, ela foi lá e fez o exame, e imagine o resultado. Deu positivo. O fígado de uma estranha, pelo menos desta feita na vida física, era compatível com o fígado de João Vitor. Porque se o primeiro elemento dessa história é afeição nova, e vocês vão ter que decorar esses elementos, gente. O segundo elemento dessa história é situação diferente. Porque uma situação diferente se instaurou naquele momento. Uma probabilidade raríssima, mínima, aconteceu. O fígado de Tatiane era compatível com o fígado de João Vitor. Então, legal, vamos o quanto antes fazer esse transplante. Não é bem assim. Vocês se lembram qual era a maior dificuldade da vida de Tatiane até então? Era obesidade. Tatiane precisava perder peso para poder doar o fígado a João Vitor. Anos, décadas, aquela mulher tentou perder 10 quilos para ficar um pouco mais, com uma aparência um pouco mais bonita aos seus olhos. Aos seus olhos. E agora, ela precisava perder 27 quilos para poder doar o seu fígado compatível a João Vitor. Mas ela nunca tinha antes o que desta feita ela tinha. Porque desta feita ela tinha um terceiro elemento, que era um estímulo inesperado. Se ela nunca tivera um estímulo forte desta feita, ela tinha um estímulo forte e inesperado para perder o peso. Primeiro elemento, afeição nova. Segundo elemento, situação diferente. Terceiro elemento, estímulo inesperado. E através desse estímulo inesperado, em menos de 9 meses, Tatiane perdeu os 27 quilos. 27 quilos em 9 meses, com o auxílio de toda a comunidade, de todos que lhe queriam bem. E agora, ela estava apta para doar o fígado a João Vitor. Porém, até aquele momento, ela tinha feito tudo isso, todo esse esforço, todo esse movimento, mas não tinha pedido a anuência do seu companheiro.
Porque essa cirurgia de doação de fígado é uma cirurgia arriscada, que colocava em risco a vida da própria Tatiane, não apenas de João Vitor. E ela foi pedir a anuência do seu companheiro, para saber se ele concordava, porque a família toda de Tatiane estaria envolvida nesse processo. E ele deu uma lição que deve ficar gravada em todos nós. Porque aquele homem não concordou. Mas isso não significa que ele não cooperou. E essa é uma lição não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida pública, e por que não para a nossa vida como trabalhadores da seara espírita, de que não é necessário ter clima de concordância para haver clima de cooperação. Você pode auxiliar uma causa, independente de você concordar com ela, independente dela ser a tua opinião, porque talvez você esteja errado e que talvez a causa seja maior do que você mesmo. Foi o que aquele homem fez, dando para nós um quarto elemento, porque ele fez tudo isso porque sabia, porque Tatiane e ele tinham desta feita uma responsabilidade terna que fale ao coração, e a responsabilidade era continuar com a vida daquela criança. 4 elementos: afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados e responsabilidades ternas que falem ao nosso coração. A cirurgia foi feita e foi bem sucedida. Embora o pós-cirúrgico tenha sido muito traumático e muito complicado, ambos passaram por tudo aquilo e se fortaleceram na fé. E os laços que os uniam se tornaram ainda mais fortes, porque os laços do Espírito são laços imperecíveis e laços mais fortes do que os laços sanguíneos. E hoje João Vitor e Tatiane conseguem ver o alvorecer de uma nova era e de um novo futuro. Porque normalmente a mão que nos pede ajuda é o coração capaz de nos salvar. E o coração, ou na verdade o fígado de Tatiane, salvou João Vitor, mas não tenha dúvida que também a salvou. 4 elementos que eu quero que vocês não se esqueçam, gente. Porque agora nós vamos dar um outro rumo para a nossa conversa. Agora todos vocês junto comigo vão fazer uma viagem que aparentemente não possui nenhum vínculo com essa história que eu contei para vocês, essa história verídica, que aparentemente não possui nenhuma ligação com esses 4 elementos, mas vocês vão precisar acreditar em mim. Porque se nós não conseguimos encaixar esses 4 elementos tirados da história de Tatiane e João Vitor, nesta segunda parte da nossa viagem, o nosso avião não pousa. E sem o avião pousar, gente, eu preciso dizer para vocês que ninguém sai da sala. Então, vocês têm que torcer junto comigo para que nós consigamos decolar, pousar, encaixar os 4 elementos para o trem de pouso baixar. Estamos combinados? Porque agora, juntos, nós vamos sair do século 21, do Ocidente, onde nós nos encontramos, e vamos fazer um voo curto na duração, porque não tenho muito tempo, mas um voo profundo, porque nós vamos sair daqui e vamos para o século 0. Saímos do Ocidente e vamos para o Oriente, mais precisamente na Palestina, nas faixas de areia e pedra larga
que circundam o mar da Galileia, aonde pisou o ser mais sublime que já pisou o solo desse mundo, chamado Jesus de Nazaré. E nós vamos tentar contextualizar alguns pontos, jogar luz em alguns pontos de uma de suas pérolas, de uma de suas parábolas. Mas antes de nós nos depararmos com ela, é preciso que nós tenhamos alguns elementos para que essa viagem seja a viagem mais tranquila possível. E mais do que isso, porque nós não queremos fazer uma viagem voando rasteiro. Nós queremos fazer uma viagem voando alto para que a paisagem seja ainda mais bela. Então, antes de contar essa parábola rapidinho e contextualizar, nós precisamos entender que Jesus, quando fala, e também nesta feita que nós iremos ler, sempre quando o Mestre Divino fala para nós, ele não fala para corpos físicos, ele vai falar para espíritos imortais. E no caso do Evangelho, ele está falando para espíritos imortais, momentaneamente revestidos na roupagem de agricultores, de pastores de ovelha, de mulheres de família, de religiosos da época, como fariseus, saduceus. E é importante que nós saibamos que para educar espíritos imortais que nós somos, não basta apenas conhecimento. É preciso sabedoria. E sabedoria é muito distinto de conhecimento. Porque conhecimento nós adquirimos numa exposição pública, numa conversa edificante, num livro, num vídeo, mas sabedoria não. Sabedoria é obra de séculos. Séculos no serviço do bem e no serviço de amparo ao próximo. Só que para educar espíritos imortais também não é preciso apenas sabedoria, é preciso amar a quem você educa. Porque senão nós corremos o risco de utilizar a nossa verdade como se fosse um bastão para ferir, quando na verdade ela deve ser um escudo para proteger os nossos educandos e acima de tudo para esclarecê-los. Nós corremos o risco de constrangê-los com o nosso conhecimento, se não educarmos com amor. Porque Deus e o seu Filho, Jesus de Nazaré, estão sempre querendo aprimorar, não desestimular. Por isso que certa feita, só para exemplificar isso, no Centro Espírita da Prece também, em Uberaba, depois dos trabalhos que iam tarde da noite de psicografia de Chico, amigos junto dele se reuniram na cozinha para tomar um café à mineira, conversar, e se deparavam num embate. Herculano Pires, um grande homem, um grande filósofo, um pensador que deu um contributo gigantesco a essa doutrina, defendia uma posição que para ser educador numa casa espírita era necessário ter o curso de pedagogia. E aqueles que lá estavam diziam: Herculano, não se pode ter uma postura tão rígida, já está tão difícil encontrar evangelizadores sem exigir o curso de pedagogia, ainda mais exigindo Herculano. Então resolveram interromper o silêncio de Chico, que tomava um cafezinho no seu canto, e perguntaram para ele: Ô Chico, você não está escutando a nossa conversa? Estou. Então diz alguma coisa. Tu acha que é necessário ou não ter o curso de pedagogia para educar numa casa espírita? E Chico disse que deu um sorriso gostoso e falou: Emmanuel está ao meu lado e me diz que o único pré-requisito para se educar, para se evangelizar crianças,
seja numa casa espírita, num lar ou em qualquer templo religioso, é amá-las. É amá-las. Então, o educador celeste, quando fala porque nos ama. O pedagogo divino diz com sabedoria, mas também diz com amor. E são com essas ferramentas e com este olhar que eu quero que nós nos deparemos para esta parábola, que com certeza vocês já conhecem. Eu vou ler ela aqui rapidinho e nós vamos tentar extrair alguns elementos não tão usuais. A parábola é a parábola do trigo e do joio. Vamos lá. Eu vou ler e depois nós vamos pensar alguns elementos. Outra parábola propôs-lhes dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Quando Cristo começa assim, o reino dos céus é semelhante a... Fiquem com os ouvidos bem atentos e com os olhos alertas, porque lá vem bomba. E não tem outro jeito. E ele continua: dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. E não se engane, essa é uma assertiva direta aos nossos corações. Veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem então: sendo assim, queres que após sair nós o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E do tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne em meu celeiro. Essa é a parábola. E é importante atentar, porque se o joio aqui representa a erva má, que vai contra todos os bons valores morais, o trigo aqui representa o bom fruto, a boa semente, que reflete em nós a lei divina. E, ao contrário, o joio é a planta, a erva estéril, que reflete em nós o afastamento desta mesma lei. Agora, aqui é uma linguagem agrônoma, de agricultura, porque era a linguagem da época. Porque era um povo agrícola. Então Jesus falava utilizando elementos daquela época, não do nosso. Então, para tentar entender um pouquinho o que é que Jesus queria dizer, eu fui procurar um amigo meu agrônomo, que planta soja, não entende nada do evangelho porque nunca leu, mas conhece tudo de soja, tudo de trigo. E eu perguntei para ele: você é bom em soja, mas veja se você me ajuda com o trigo. E li para ele essa parábola, e a hora que eu li para ele, ele ficou com os olhos arregalados desse tamanho. Eu falei: homem, desembucha, me diga alguma coisa. Ele falou: Daniel, é importante que você saiba aqui alguma coisa. Você que gosta tanto do evangelho, então fala. Você sabe qual é o nome técnico do joio? Eu falei: eu não faço a menor ideia. Então ele me disse assim: é cisânia. E cisânia é o nome técnico também no grego. Ou seja, aqueles homens conheciam o joio como cisânia. E eu perguntei para ele: cisânia como nós conhecemos hoje, de desarmonia, desavença, dissensão? Ele disse sim.
Talvez era o Cristo já querendo nos alertar que a maior chaga, a maior erva daninha para as relações humanas seja essa dissensão que nós insistimos em encontrar um no outro, sobretudo na convivência, um com o outro. Mas ele disse mais. Ele disse assim: Daniel, quando o trigo e o joio estão germinando, estão crescendo, eles são muito parecidos. Tão parecidos que você não consegue diferenciar o que é trigo do que é joio. Então qualquer agricultor, do mais humilde que seja, sabe que para não desenraizar o trigo junto, ou para não tirar um tantado de trigo junto, pensando que é joio, ele deve deixar crescer trigo e joio juntos. Eu falei: danado esse Jesus. Olha a sabedoria do Mestre Divino. Deixai crescer ambos juntos. E naquele momento eu me lembrei da minha desencarnada vozinha. Porque a minha avó, desde que eu era menino, sempre que eu levava um amiguinho ou uma namorada para que ela conhecesse, ela olhava bem para a carinha dele. Depois que eles saíam, ou o amiguinho ou a namorada, ela dizia assim para mim: esse é trigo, esse é joio. Mas foram 16 anos dizendo: esse é trigo, esse é joio. Até que certo dia eu perguntei para a vó, falei: vó, o que isso quer dizer, vó? A senhora olha para um, fala que é trigo, a senhora olha para outro e fala que é joio. Ela me disse assim, no alto da sua sabedoria: meu filho, eu só quero que você escute, mas não faça nada. O tempo lhe dirá. E ela já sabia que se ela quisesse me dissuadir antes da hora daquelas amizades, ou daquela namoradinha, que ao seu olhar era joio, possivelmente eu não compreenderia, e talvez ela confiasse na minha retidão. Então eu olho hoje para cima e agradeço a ela, porque eu vejo que muitas poucas vezes ela errou. E falo para minha companheira, para minha amada Ellen, que está ao meu lado, e digo: amor, sinta-se feliz, porque quando a minha avó olhou para você, ela disse assim: essa é trigo, essa é trigo. Mas são elementos que nós queremos tirar. E um ponto importante que eu quero que vocês se recordem é: lembram qual foi o primeiro impulso daqueles trabalhadores? Quando descobriram que havia joio plantado junto com o trigo? Quem semeou o joio no meio do trigo? Quem? Como se fosse trazer algum benefício, encontrar os culpados, depois que o mal já está instalado. Por que é que nós vamos gastar a nossa força encontrando culpados e razões, quando na verdade a nossa força tem que ser destinada para resolver a chaga que já está exposta? Uma coisa eu aprendi, gente, nos meus 9 anos de casado, que se eu quiser, sempre numa conversa com a minha esposa, ou num embate, saber quem tem a razão, possivelmente eu perca a minha esposa. Porque lá em casa, de duas uma, ninguém tem a razão, ou eu dou a razão para ela. Mentira, gente, nós compartilhamos. Só para vocês. É difícil, mas na verdade encontrar a razão não vai trazer solução alguma para um embate. Possivelmente vai trazer sim discórdia, desarmonia, desavença, cisânia. E eu me lembro aqui de um conto que um saudoso amigo chamado Dr. Roberto Silveira certa feita me contou. Ele disse assim, um conto oriental, que existia um guru no Oriente, na Índia, que junto com o seu discípulo tratava de relações amorosas que estavam meio capenga, meio em passos trôpegos. Então certa feita chegou um casal para esse guru e ele pediu para que entrasse primeiro a mulher, para que conversasse separadamente com ambos. A mulher entrou e ele junto com o discípulo escutou tudo que a mulher tinha para dizer. Todas as desavenças que ela tinha com o marido, tudo que ela discordava. Foram 4 horas dizendo tudo aquilo que vocês sabem sobre nós.
Depois da conversa, o guru olhou para aquela mulher e disse: você tem razão? Por favor, chame o seu marido. O marido entrou em assombrosos 5 minutos, porque nós dizemos menos, falamos pouco. Ele disse tudo aquilo que também existia de desarmonia, de cisânia naquela relação. O mestre olhou para o marido e disse: muito bem, você tem razão, saiam os dois. Aí o discípulo olhou para o mestre e falou: ô mestre, eu te respeito muito, você é o meu orientador, o meu mestre, o meu guia, o meu modelo, mas está tendo uma desavença aqui. Primeiro entrou a mulher, você disse que ela tem razão. Depois entrou o homem, você disse que ele tem razão. O que está acontecendo? Aí o mestre olhou para o discípulo e disse: mas não é que você tem razão? Ou seja, encontrar a razão nem sempre é a melhor solução. E muitas vezes vai trazer mais cisânia e vai exaurir as nossas forças, que devem ser convertidas para o labor de enfrentar as chagas, o sofrimento, a dor e a desavença. E lembram do segundo impulso daqueles homens? Depois que o Senhor saia, você quer que nós arrancamos o joio? Por que é que o bem nos constrange? Por que é que nós temos que fazer os nossos atos belicosos sempre quando o bem está de costas? Ele tem que sair para que nós utilizemos a nossa força? Será que é um espelho? A mansuetude é um espelho que reflete a nossa própria ira? Será que nós ainda não compreendemos que o amor e a verdade não precisam de combatentes dispostos a ferir e a machucar, mas sim de corações solidários dispostos a compreender as diferenças? Creio que ainda não. Então, o terceiro impulso importante aqui não são dos servidores, é do dono daquelas terras. Porque ele diz assim: não arranque, deixai crescer ambos juntos, joio e trigo. E aqui nós vamos pedir o auxílio, já caminhando para o nosso fim, e nós temos que encaixar os 4 elementos do nosso copiloto, porque se o piloto está lá em cima, o nosso copiloto é Emmanuel. E sobre essa frase, deixai crescer ambos juntos, ele nos diz: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Sabe o que Emmanuel está dizendo? Que Jesus nunca perde a esperança na vitória final do bem contra o mal. O seu otimismo é celeste e interminável. Prova disso é que quando Judas se aproxima dele no horto para selar a traição com um beijo, ele antes indaga: amigo, a que vieste? Chama de amigo o seu traidor? Sim. Chama de amigo antes mesmo de trair, para nos ensinar que havia perdoado Judas antes mesmo da sua intenção. E a que vieste é para dizer a ele: você tem certeza que você será o veículo da minha crucificação? É necessário que eu vá, mas precise ir pelas suas mãos? Eu estou te dando até o último minuto para que você possa reverter a tua opinião. E continua, Emmanuel. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. A vontade do Cristo é transformar os nossos propósitos inferiores em contato com o bem. Talvez Ele queira que a ignorância em contato com a sabedoria se transforme em conhecimento, que o rancor
em contato com a gentileza se transforma em sorriso, que o ódio em contato com o amor se transforma em carinho. Mas para que isso aconteça é necessário conviver, é necessário abrir portas, não fechar. Porque o processo educativo do Evangelho não é de eliminação das nossas virtudes, mas de transformá-las em energia realizadora no bem. É necessário conviver. Então olha para o teu ciclo familiar. Talvez você se acha paciente e tem alguém lá que é impaciente e você quer afastar. Mas meu Deus do céu, talvez ele está do teu lado justamente para que você que adquiriu a paciência possa ensinar para ele e ele deixe de ser impaciente. Então é necessário conviver, não afastar. E às vezes as pessoas olham para mim e dizem: Daniel, está tudo errado lá em casa. E eu digo: levanta a mão para o céu e agradeça, porque Deus sempre dá os melhores professores para os piores alunos. Talvez você seja o melhor professor. E quando me dizem assim: está tudo ótimo, sempre esteve tudo ótimo, eu falo: cuidado, porque talvez possa ter alguma coisa errada. E eu não quero dizer, mas talvez a coisa errada possa ser você. É necessário conviver e abrir portas para o bem. E continua: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis, olhe, nós, plantas espinhosas ou estéreis, são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do educador celeste. E aqui vem palavras de Emmanuel. Imagine quais são esses filtros que ele utiliza para nos transformar em joio em trigo. Afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados e responsabilidades externas que falem ao nosso coração. Aqui nós encaixamos os nossos elementos. Não são palavras minhas, são palavras de Emmanuel. Quando uma afeição nova entra na tua vida, talvez seja para te transformar. Há 11 anos o meu pai desencarnou, 11 meses. E eu pude ver a transformação que ele teve moral por ter convivido 2 anos ao lado do meu Davi, porque aquela afeição nova entrou na sua vida e foi capaz de transformá-lo. Situações diferentes, estímulos inesperados, responsabilidades externas que falem ao coração. Quantos não se transformaram melhores por ter abraçado uma causa num trabalho da seara espírita ou cristã? Porque elas são capazes de nos transformar. É esse o ponto. O problema, encerra Emmanuel, e eu também, é que quando nós fechamos as portas para todos os processos baseados na tolerância e na paciência divina, é necessário que a providência celeste haja com um pouco mais de força. Mas isso não significa que ela vai agir sem misericórdia. Mas é necessário um pouco mais de força. E em 1 minuto, para desfechar e para provar isso, que pode vir um pouco mais de força, um pouco mais de dor, talvez um pouquinho mais de sofrimento, porque ele vai ter processo terapêutico na nossa alma, mas que a misericórdia jamais se exaure. É de que nos momentos derradeiros do Cristo, quando ele estava pregado no madeiro infame, nos diz Humberto de Campos, uma legião de anjos se aproxima da cruz, cada um com um objetivo específico. Alguns cantam hinos de hosana, de louvor, para o governador espiritual do orbe voltar à sua verdadeira pátria. Outros trazem caniço e pergaminho para anotar o nome de todos os envolvidos para a futura prestação de contas. Outros, nos diz o benfeitor, trarregam bálsamos para aliviar as chagas físicas do Cristo. Mas há um anjo solitário, que se aproxima do peito de Jesus, coloca o ouvido no seu coração e o mestre lhe balbucia algumas palavras. E ele sai célere, ligeiro,
E nos conta Humberto de Campos que aquele era o anjo da misericórdia, o anjo da caridade, que havia recebido do Cristo a responsabilidade de ir às regiões trevosas do mundo, consolar Judas, que acabara de se suicidar. Porque jamais cessam a misericórdia da pedagogia divina. Que nós possamos olhar os filtros amorosos que adentram as nossas vidas, como sendo capazes de transformar o nosso caminho e o nosso espírito imortal. Que Deus esteja conosco hoje e sempre.